educação, transporte, habitação, saneamento. Não falou nada de política social. Não falou nada que está entre as pessoas. Falou de componentes do capital humano. O capital humano não é o capital social. É um equívoco terrível imaginar que você pode derivar o capital social do capital humano. Não pode. Não sai. Capital social é outra coisa, é outro fenômeno. Acontece nesse campo que nós chamamos de rede, né? Não acontece dentro de cada indivíduo. Bom, voltando para lá então. O que aconteceu com a rede mãe? É uma pergunta, né? Por que então surgiu o poder? Por que surgiram as hierarquias? Por que surgiram todo tipo de desigualdade que no fundo são ou obstrução de fluxos, ou desatalhamento de clusters, ou exclusão de nodos. Vocês podem ver, do ponto de vista da rede, tudo que significa mandar alguma pessoa fazer alguma coisa contra a sua vontade, que é a manifestação crua, nua e crua do poder. O que é o poder? Vamos tirar todos os sociologistas da frente e se apertar tudo vai sair isso. É mandar fazer alguma pessoa fazer, mesmo que seja alguma coisa, mesmo que seja contra a sua vontade. Você só pode fazer isso ou obstruindo fluxos, ou separando aglomerados ou clusters, ou excluindo nodos da rede. Não tem como fazer isso a não ser gerando escassez. Então, como é que apareceu a escassez de caminhos na terra dos homens e das mulheres? Como é que apareceu a escassez de caminhos? Como é que apareceram a rede mãe? Em princípio, ela deveria ser horizontal, mais distribuída do que centralizada, porque pessoas se conectando com pessoas, a não ser que a gente vá agora sucumbir à ideologia perversa de que o homem já é inerentemente competitivo, ou geneticamente, tem alguma coisa dentro dele que ele trouxe. As teorias que tentam explicar o comportamento da sociedade a partir do comportamento do indivíduo, como a economia, por exemplo, né? Nesse particular um pouco na religião, né? Porque o discurso que fundamenta essa ideia é um discurso religioso, ele não é científico. O cara pensa assim, eu posso explicar o comportamento das coletividades a partir do comportamento dos indivíduos. Os indivíduos se comportam como? Fazendo escolhas racionais para maximizar os seus interesses. Interesses esses que são, ao fim e ao cabo, egotistas. Então esse é o esquema explicativo que você diz, vou explicar o comportamento da coletividade a partir do comportamento do indivíduo. Mas você vê que na raiz dessa suposição, desse conjunto de suposições, o que está? Na raiz desse conjunto de suposições está a ideia de que o homem, pelo menos, é parcialmente levado a fazer escolhas que maximizem os seus interesses em detrimento dos interesses dos outros. Isso é uma afirmação que, inclusive, cola muito, né? Porque a gente vê como é que é a dinâmica do mercado, da nossa sociedade. Então, isso cola. Mas não tem nenhuma argumentação propriamente científica que sustente esse tipo de coisa. E muito menos exemplos. A não ser os exemplos de sociedade que já estão verticalizados. Então, isso aqui é um desenho, né, de uma... No fundo, isso aqui era um desenho do zigurate, o cara lá trocou, botou... Eu acho que isso é uma pirâmide maia, ou azteca, mas tanto faz. Escada, muro. Quando aparece a primeira cidade, estado, templo, ou quando aparece o estado, né, como tronco, geratriz de programas verticalizadores, ele já se estrutura assim piramidalmente. É incrível isso, né? Ele já se estrutura em lugares que você pode ir e lugares que você não pode ir. Ele já se estrutura gerando escassez de caminhos. Podem ver, toda estrutura verticalizada e hierárquica ela é baseada em escassez de caminho. Vou mostrar daqui a pouco isso num gráfico. Maturana, Humberto Maturana, um biólogo chileno, inclusive vai começar um... Ah não, aqui é Rio. Ele está começando um curso em São Paulo agora,
que a gente está estimulando bastante, que é uma certificação em biologia cultural. O Maturana, no início dos anos 90, ele teve um insight também desse que eu chamo de luminoso, e teve a ideia da brecha. O que era a ideia da brecha? Ele dizia, olha, a democracia só pôde surgir, e hoje nós poderíamos dizer, essa visão de redes também só pôde surgir, ou o NetWeaving só pôde surgir, numa brecha, entrando numa brecha nos sistemas patriarcais, guerreiros, hierárquicos, da sociedade chamada civilizada, que começa com essa inauguração da verticalização quase que total de uma localidade, com o surgimento do complexo cidade, estado, palácio, templo. Mas há brechas. Toda vez que a brecha se abre, a maneira como ele reconta o surgimento da democracia entre os gregos é muito interessante, né? Bom, as pessoas começaram a conversar na praça. De repente, elas geraram redes de conversações. Aí elas se deram conta de que estavam conversando sobre o que é público. Não é? O público é coevo ao democrático. Né? No momento em que elas começam a conversar sobre assuntos comuns no espaço lá da feira, da Praça do Mercado, ali estava sendo inaugurado também a chamada esfera pública. Né? Bom, quando eles começam a conversar, eles se dão conta de que para que eles precisavam do rei? Se os assuntos comuns já estavam sendo discutidos por eles, não precisa alguém privatizar. Ou seja, o Estado não era o público, o Estado era o privado. Aliás, o Estado só é público nas democracias, assim, um pouco, né? Mas o Estado, quando surgiu, e milênios depois do momento em que surgiu a primeira forma de Estado, era a esfera do privado. Alguém privatizava assuntos para não serem, vamos dizer assim, conversados por todos. Né? A democracia surge quando surge essa brecha, que os caras então começam a olha, mas se a gente já está conversando, aquela rede social de Atenas, que se reunia ali na Praça do Mercado, nós podemos fazer isso? Então eles publicaram um edito lá, um edital, agradecendo lá os Pisistrátidas, que era a tirania anterior ao surgimento da democracia na Grécia, todos os serviços relevantes que prestaram aqui, mas não são mais necessários, porque agora nós já estamos conversando aqui, e não precisamos mais do senhor ficar se preocupando dessas coisas. Nós todos nos preocupamos mesmo se vamos construir um aqueduto, se vamos celebrar a paz, ou decretar a guerra com Esparta, ou com, sei lá, alguém da Liga. Genial, né? Quer dizer, a brecha surge quando pessoas se conectam com pessoas. Olha a ideia, ó. Toda vez que nós nos conectamos horizontalmente entre nós criamos uma subversão terrível para as estruturas hierárquicas que estão nos contendo. Seja dentro de uma empresa, de uma ONG, que as ONGzinhas são danadas para se organizar como pirâmide, né? Criou uma nova burocracia associacionista. Você vai lá, tem presidente, secretário, tesoureiro, tem um board. Precisa disso, meu amigo? Não precisa, tá? Porque é a mania de fazer pirâmide, né? Você vê que todas elas são estruturas descentralizadas, uma copia a outra. Mesmo aquelas que querem lutar contra as estruturas centralizadas, elas se organizam como estruturas centralizadas. Mas quando você começa a se conectar horizontalmente, você começa a bagunçar. É como se você estivesse instalando um antivírus, não é? Isso, volta uma aí, Geu. Isso aqui é o vírus. Isso aqui é o vírus. Os programas verticalizadores, eles estão rodando na rede social desde que eles surgiram. Eles são programas mesmo. Às vezes aparece como uma forma arquitetônica, mas eles são programas. Os primeiros programas verticalizadores que vocês conhecem pelo nome de deuses. Os deuses antigos eram programas verticalizadores. E programas com grande resiliência, alguns estão até hoje aí. Né? Você passa, você olha, você vê lá aquele olho de Horus, as pessoas ainda estão usando aquilo como amuleto. Olhando para ele, você vai descobrir que você não está vendo ele está olhando para você. A família. A família também. Quer dizer, família, propriedade privada, o Estado, tudo, e a escrita pictográfica, a escrita codificada, não a simbólica, elas surgem tudo num mesmo
movimento de verticalização que um matemático muito interessante chamado Ralph Abram fez uma imagem legal. Ele falou: num belo sábado à tarde aconteceu esse troço. Gerou-se uma constelação particularíssima. Ele fala num belo sábado à tarde para dar uma ideia de que isso foi um episódio que depois se replicou. Não foi uma evolução lenta a verticalização do mundo. Isso se precipitou a partir de uma constelação. Ele chamou isso de um precedente sumeriano, né? Gerou um precedente que depois foi se replicando. Esses programas verticalizadores, eles vão e rodam na rede, rodam nisso que a gente chama de mente, que a gente confunde com o cérebro, mas não é. A mente é social, a mente é uma nuvem de computação. Quando uma coisa roda na mente, ela vai para o nosso cérebro, mas não é que a mente está dentro do cérebro. Nós é que estamos com a tomada ligada lá. Vocês querem ver como é que é? Pega pessoas que estão numa organização, levam elas para fazer assim, uma imersão, para mudar a cultura, a prática organizacional. Já viram isso? Vocês levam, fazem lá uma atividade, uma semana, trancado, sai todo mundo, volta todo mundo com todo o gás. Vou mudar, vai ser assim, agora... 2 semanas depois ele está igualzinho ele era antes de ir. O que aconteceu? Ele entrou lá, carregou de novo o programa. O programa está rodando na mente, coletivo. Essa mente sempre é coletiva. O programa está rodando naquela rede social. Não adianta você mudar individualmente se a sua relação com as outras pessoas com as quais você vive permanece a mesma. Por isso que não adianta discurso, fazer a cabeça dos outros, para o cara mudar, não muda. Só tem um jeito de mudar, é mudar a maneira de viver, é mudar a maneira de se relacionar, senão não muda. Por quê? Porque a mente não muda e ela vai carregando o programa velho em você. Redes distribuídas, isso que eu falei, que elas são como interfaces para conversar com a rede mãe. Se você faz uma organização verticalizada, fica que nem o seu João lá, que é dono da associação de bairro, e que vive reclamando. Já viram como é que eles reclamam? Ah, estou aqui há 20 anos pelejando, mas o povo aqui não une, não vem na reunião. Mas é o senhor que está há 20 anos, sou eu mesmo. Quer dizer, ele construiu, plantou uma piramidezinha lá. Aí quer que o povo, quer que a rede social que existe ali, ela não entende aquela linguagem. O cara trabalhou o dia todo, chega em casa às 8 horas da noite, quer tomar uma sopa, ver a novela e dormir, e ele quer que o cara vá numa reunião. Vocês já viram um troço pior do que uma reunião? Não existe. A reunião é um típico negócio de estrutura centralizada. Por isso que não é um bom mecanismo de netweaving. Se você quer animar e articular redes, primeira coisa que você tem que fazer, não faz reunião. Visita as pessoas, faz festa, faz qualquer negócio que a rede social entenda, que a rede mãe entenda. Mas não põe o povo trancado numa sala assim, porque aí já vai atrapalhar. Em frente, depois eu falo disso. Bom, o que eu estou investigando atualmente, isso é só como é que o campo social é deformado. Sobretudo pela gravitatem das organizações hierárquicas. Você, sem saber, você vai escorregando aqui nessas coisas. Você vai entrando porque o campo social está deformado. Em frente. Essa imagem é bacana, né? Como as organizações hierárquicas deformam o campo social no seu interior e no seu entorno. E como fazer a transição das organizações hierárquicas para organizações em rede. Essas são as duas coisas que estão me preocupando no momento. E isso é netweaving. Isso é netweaving. Quer dizer, agora, se você conseguisse botar aquele outro, que é mais... Isso está mais assim, artístico e descritivo e menos analítico. Mas eu não vou tomar muito tempo de vocês, mas algumas coisas é necessário mostrar para